Olá! Como foi o nascimento de Jesus? Em Mateus, no Evangelho de Mateus, a Bíblia fala dos descendentes de linhagem judaica de Jesus Cristo. E o texto diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. O texto diz claramente que antes de José desposar Maria, antes de se ajuntarem, ela concebeu, ficou grávida do Espírito Santo. Isso significa que depois eles se ajuntaram, porque o texto diz antes de se ajuntarem. Como ela ficou grávida? Na realidade, a Bíblia nos ensina que Jesus é filho de Deus e que ele já existia. Ele estava com Deus, ele era Deus, tudo foi criado através de Jesus, por meio de Jesus, para Jesus, e em Jesus tudo se mantém, tudo se sustenta, tudo subsiste. Isso está escrito em João 1:1, em Colossenses 1:13 e em Hebreus também no capítulo 1, bem no início. Jesus estava com o Criador lá no início. Por isso que a Bíblia diz: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Não era apenas uma pessoa. É um Deus, mas são três pessoas. Uma comparação simplória seria quando você tem um aparelho de som, mas com três funções. Você fala: eu tenho um aparelho de som, mas esse aparelho de som tem um rádio, tem um toca pendrive ou toca CD e muitas vezes, antigamente, tinha ainda o toca-fitas. Um aparelho com três funções. Nós temos um Deus em três pessoas com funções diferentes: Pai, Filho e Espírito Santo. E eles estavam juntos na criação. Por isso a Bíblia diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E este Jesus, Deus Pai, deu por nós, deu ao mundo. Ele amou tanto esse mundo que tomou uma atitude prática, não foi apenas um sentimento, mas ele deu Jesus Cristo e o colocou dentro de Maria por meio do Espírito Santo e o fez nascer homem. Por isso a Bíblia diz que Jesus tabernaculou entre nós. Ele virou homem. Ele assumiu um tabernáculo, um corpo humano. Ele nasceu de Maria por meio do Espírito Santo, antes de José e Maria coabitarem. Isso significa que depois eles coabitaram. O texto ainda diz mais adiante que José não a conheceu até que Maria deu à luz ao seu filho primogênito, que lhe pôs o nome de Jesus. Primogênito significa primeiro filho gerado. Então teve outros filhos gerados. E quando o texto diz que José não a conheceu até que, significa que depois ele a conheceu. E essa palavra conhecer significa relacionamento íntimo, sexual. Depois de nascer Jesus,
José e Maria coabitaram, se conheceram, se relacionaram como marido e mulher. Tanto que, no capítulo 12, versículo 46 de Mateus, diz que Jesus estava falando à multidão quando se aproximaram a sua mãe e os seus irmãos para falar com ele. Jesus estendeu a sua mão e disse: a minha mãe e os meus irmãos são os meus discípulos. Mas veja bem aqui, haviam pessoas seguindo Jesus, discípulos. Havia pessoas que vieram até ele, que era a sua mãe e os seus irmãos. Será que eram primos, como uma determinada religião ensina? A Bíblia fala da prima de Maria. O texto usa uma outra palavra para primo do que para irmão. Isabel, a mãe de João Batista, era prima de Maria. Mas aqui o texto fala de irmãos. Não era apenas uma grande família de parentes que viviam juntos e assim por diante. Não. O texto fala várias vezes da família de Jesus, dos irmãos de Jesus, dos demais filhos de Maria, que ela teve com José. Agora veja bem, baseado numa ideia errada, numa teologia errada, com o objetivo de prender as pessoas a um sistema religioso, houve um dia alguém que se declarou infalível, representante de Deus, o tal do Papa, que mesmo se Pedro tivesse sido o primeiro Papa, a Bíblia diz que ele foi falível, que ele foi repreendido por Paulo, e diz também que ele levava sua esposa com ele no ministério, e diz que Jesus curou a sogra dele, portanto ele era casado e era falho. Mas o Papa criou a doutrina da infalibilidade papal. E baseado nesta criação, nesta doutrina, começou-se a criar outras doutrinas. E uma delas é que Maria não teve outros filhos, porque teoricamente, eles querem dizer que o sexo é pecado, ou que ter uma vida sexual dentro dos padrões de Deus é pecado. Não. Deus criou o sexo. Deus criou a família. Não havia nada de errado entre José e Maria coabitarem e terem outros filhos. Assim como a Bíblia narra e como tem inclusive achados históricos e arqueológicos, onde está escrito na tumba lá, Tiago, irmão do Senhor. Porque Tiago era um dos irmãos do Senhor. O outro se chamava Judas. E tem um texto que diz que eram no mínimo 4 irmãos e pelo menos 2 irmãs. Que o povo conhecia os seus irmãos e as suas irmãs. Mas veja bem, essa doutrina foi adiante, porque começou então-se a declarar que Maria não teve pecado. Se ela não teve pecado, ela não podia ter morrido. Então precisou-se criar uma doutrina de que ela não morreu. E se ela não morreu, ela precisava ter um outro destino. Então criou-se a doutrina de que ela foi assunta ao céu. E então se criou a doutrina de que ela é intercessora, que ela é mediadora, que ela é santa. A Bíblia diz que todos os verdadeiros cristãos são santos, separados e intercessores diante de Deus, pelo menos enquanto vivos. A Bíblia nos ensina isso. Todos os crentes, todos os cristãos, os verdadeiros discípulos de Jesus são separados, são santos, sacerdócio real, povo santo de propriedade exclusiva de Deus, e não alguém que foi
tido como sem pecado, arrebatado, assunto ao céu ou coisa parecida. A Bíblia não ensina isso. São doutrinas falsas que prendem pessoas, que levam pessoas ao engano. Líderes religiosos, assim como no tempo de Jesus Cristo, líderes religiosos têm as chaves do reino de Deus, não entram e não deixam entrar. Enganam as pessoas porque têm medo de sair do sistema, porque não querem ir contra o sistema. Mas Jesus foi contra o sistema religioso. Jesus foi contra o engano e a mentira. Ele foi inclusive contra a religiosidade e os líderes religiosos. Jesus não criou uma nova denominação, mas também não fez parte, não pactuou do antigo sistema religioso. Jesus criou o cristianismo. Há uma diferença muito grande entre religião e cristianismo. Faça parte do verdadeiro cristianismo. Entregue sua vida a Jesus Cristo. Ele é o único santo de verdade, separado, mediador entre Deus e os homens. Ele é o único que pode ser o nosso advogado, nos defender diante do juiz eterno. Ele é o único que morreu pelos nossos pecados, que pagou com um sacrifício perfeito e eterno, uma vez por todas, morrendo pelos nossos pecados. Aquele Filho unigênito que Deus deu por nós, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Convida Jesus para entrar na sua vida. Entregue sua vida a Ele. E você terá um novo começo em sua vida. Ele fará toda a diferença. Ele mudará a tua história em antes de Cristo e depois de Cristo.